Começar a gravação então oficialmente, 12 de julho, mais uma aula de Arc. Hoje a aula vai ser bem metódica, tá, gente? Cheia de detalhes, então eu vou tentar fazer na medida possível mais estruturada possível, mas eu até fiz mais ou menos um roteiro, mas hoje a aula vai ser bem trabalhosa. O que acontece é o seguinte: nós temos várias tarefas aqui que são pendentes. Eu até reestruturei porque na entrega 2 elas começam a se embolar, essas tarefas. Então nós temos que criar um token para o bot, instalar o backend, que é para fazer a conexão, testar a integração. Então, talvez hoje a gente mate 3 tarefas, e se não der tempo, tudo bem, pelo menos a gente tem que criar o token, que é a tarefa de hoje. Depois, qualquer coisa, a gente começa as duas e, por fim, a gente mata a aula. Então, 3 dias de aula, a gente consegue fazer isso com relativa calma. O que acontece é que, antes de mais nada, a gente tem que ir até o Discord e a gente tem que configurar um token, né, obter esse token para que a gente possa depois configurar o nosso RBot para fazer essa conexão. Isso acontece, deixa eu só abrir um repositório aqui, abrir uma aba, por causa disso aqui, gente, ó. Eu tô no meu repositório, eu tô com o meu arquivo config.py. E uma coisa muito importante que acontece no RBot é qual é o back-end, por onde ele vai se conectar, qual é o serviço que ele vai se conectar para ele poder fazer as operações. Até agora, tudo que a gente estava fazendo era usar o bot em modo texto. A gente rodava ele, abria um terminal, dentro do próprio terminal a gente ficava interagindo. E a partir de agora, a gente tem que fazer uma série de mudanças, não só no repositório, mas na forma como a gente trabalha. Eu acho que essa é a parte mais delicada da questão toda, é que ao invés de a gente usar agora o backend text, a gente vai se conectar no Discord e começar a passar a operar direto por ele. Algumas vantagens, que a gente já começa a trabalhar com o nosso ambiente final, esse ambiente de produção, ou seja, a gente vai conectar no Discord e ver como é que ele se comporta. Então, por exemplo, no modo texto, como era a fonte anos passada, eu conseguia desenhar o mapa bem bonitinho como eu queria. No Discord não, a fonte ela é diferente, então o meu mapa fica tudo estranho. Então, um exemplo de várias outras possibilidades, várias outras coisas que podem acontecer ao longo do desenvolvimento. Então, talvez eu tenha que entregar, por exemplo, na hora que eu fazer isso, eu tenho que fazer algumas modificações porque eu troquei o back-end e eu tenho implicações, desde o tipo de fonte até a transmissão de tamanho de texto, quantidade de mensagens. Acho que eu já tinha mostrado na outra aula. Ele vai mandando de 5 em 5 mensagens, então se eu quiser mandar uma lista muito grande, ele vai fazer com uma certa cadência e etc. Tá? Esse config.py é importante e a gente volta daqui a pouco. A primeira coisa, então, que a gente tem que fazer de fato é criar esse token aqui. Deixa eu até abrir essa tarefa. Tá? A gente até não precisa definir uma lista de acesso, isso não tem necessidade, deixa eu até colocá-la como opcional. Tá? Eu estava colocando aqui, opcional. Opa, duplicou. Deixa eu ver. Beleza. Então, no caso, quando a gente vai fazer isso, significa que a gente tem que criar um token, e uma das formas para fazer isso, por isso que eu mostrei para vocês, tudo isso está relativamente conectado. Eu vou abrir a segunda tarefa de hoje, se der tempo, que é essa de instalar o back-end, porque nessa documentação aqui, deixa eu voltar e deixar todas as abas abertas, só para ficar mais explícito. Porque criar um token de bot não é uma tarefa trivial. Simplesmente vai lá, cria um token. A gente tem que fazer uma série de etapas. Então, o jeito mais fácil que eu achei foi, quando eu estava procurando por um backend para Discord, uma forma de conectar o RBot com o Discord, eu achei o repositório do Gbin. Gbin, para quem não conhece, é um dos principais mantenedores do próprio RBot. Ou seja, o RBot
é um chatbot que ele pode conectar a vários tipos de serviço. Ele pode conectar no Telegram, ele pode conectar no Slack, pode conectar também no Discord. E por causa disso, a gente pode definir qual é o backend para ele fazer a operação, ok? Então aqui, esse do GBIM, esse carinha aqui, ele é um dos desenvolvedores e ele pegou uma extensão que se chama, uma extensão do próprio Python, que se chama Discord.py, e ele fez a adaptação para conectar junto com o RBot, ok? Então aqui ele mais ou menos faz uma explicação, tem que fazer, por isso que ele fala que ele precisa da versão 3.6, ele precisa de algumas funcionalidades que tem, e aí essa é uma extensão que tem o módulo que tem pro Python, que se chama Discord.py. Se alguém quiser fazer um bot super simples, que é só um para fazer conexão, etc., pode usar o Discord.py, mas no nosso caso a gente quer mais coisas, beleza? Então aqui ele tem uma série de ações, eu ainda não quero falar sobre isso. Antes eu quero falar isso aqui, ó, bem no finalzinho, que é quando quer fazer, criar uma aplicação do Discord. E aqui, pessoas, ó, tarará, 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 ó, bem no finalzinho, tem toda a nossa operação de como criar um bot do Discord. Para essa gravação e para a aula passada, eu vou criar mais de um bot, certo? Então, eu estava fazendo de teste só para ver se funciona, para eu poder montar essa aula. É um bot que eu vou apagar em breve. Ele se chama Arc21 2021. E esse aqui também é só de teste, tá, gente? Então é só para mostrar para vocês, até porque eu vou expor o token, né? Eu vou botar o token e quem tiver acesso ao token pode fazer o que quiser no bot. E a gente vai perceber que esse bot vai poder ter acesso de qualquer pessoa como administrador. Ou seja, eu vou mostrar e depois vou mostrar como regerar o token, até por uma questão de segurança, beleza? Olha só, então primeira coisa vira nessa página de desenvolvedores. Para quem não abrir aqui direto, que talvez apareça aquela página inicial do Discord, tem que estar autenticado, certo? Então, eu primeiro fiz o login com o usuário, previamente. Claro, eu trabalho com o Discord para navegador e para aplicação. Tem um aplicativo aqui no meu computador. E aí eu já tinha criado uma aplicação, coloquei o seguinte, chamei aqui de Arc2021, só para ver se está tudo certo. Mas o que eu vou fazer então hoje é mostrar cada uma dessas etapas para a gente ir criando aqui, beleza? Então olha só, então primeira coisa é criar uma nova aplicação, dar um nome qualquer, então eu vou chamar aqui ela de Vetor Resine Bot. Não tem muita, ou melhor, meu usuário se chama Boi da Cara Preta. Eu só vou colocar um nome que seja representativo, mas vocês podem colocar o nome que vocês quiserem, não tem nada demais, só cuidar para que o nome não seja igual, só. É a única coisa que tem que tomar cuidado, por isso que eu coloco sempre um prefixo aqui do meu usuário e depois o nome da minha aplicação. Não tem nada especial o nome, deixa uma informação única. Tudo bem? Então eu estou aqui com essa minha aplicação, tem várias informações. Vou apenas seguir um passo a passo, vocês podem dar o nome da aplicação, colocar informações, se eu quiser, né? Não tem nada demais. E aí eu coloco para fazer a adição de um bot para essa aplicação. Seguindo passo a passo, tá, gente? Eu fiz isso da outra vez, funcionou redondo, não tem nada especial. Nesse caso, agora eu vou adicionar um bot para essa aplicação. Aqui está. Barulho da caneca, desculpa. Então, se eu quero fazer isso, a informação que eu realmente vou precisar é desse token depois, tá? Então, essa é a informação principal. Eu só tenho que fazer agora com que esse bot, que é dessa aplicação, tenha acesso ao meu servidor. Então, a única coisa chata da tarefa toda é que eu vou precisar desse cliente, tá? E eu preciso montar essa URL exatamente desse formato, ok? Então, primeira coisa, eu vou copiar a primeira parte aqui, ó, até aqui. Vou abrir uma aba nova e colar a primeira parte da URL. Então, até o cliente de igual alguma coisa. E agora eu vou pegar, como ele fala, opa,
na explicação, ele diz para eu pegar o meu client ID. Vou ver aqui, General Information, onde é que está? Eita. General Information, Application ID, vamos ver se é isso, ó, Application ID, eu vou colocar aqui no final, na hora de colar, vamos ver se deu certo o que eu fiz. Certo? Então agora eu quero fazer a integração entre o meu boi da cara preta RBot, que é o bot que eu estou criando agora, e com o servidor ao que eu quero conectar, que é o servidor de Arc. Então essa é a associação, essa é a conexão que eu quero fazer entre eles. Eu quero autorizar, então este bot pode acessar esse servidor. Depois a gente tem que dizer dentro do servidor o que ele vai ter ou não acesso. Então, na verdade, são 3 etapas. Criar um token, a gente configurar o nosso RBot. Na hora que ele entrar, a gente tem que dizer dentro do RBot que ele pode. Senão ele pode entrar nos salas de chat, ele pode transmitir áudio, ele pode fazer um monte de coisa, não é o nosso caso. Vamos ver, está indo, está ali processando. Vamos ver. Enquanto isso, a bolha cara preta. Conectado com o meu usuário, claro. Como foi? Deixa eu ver aqui. Lá, de novo. Acho que não deu certo. Ou deu certo e demorou. Foi. Certo? Então, agora o bot, que faz parte de uma aplicação, está conectado no meu servidor ArcChip 2021.1. Certo? Primeira parte que é fazer essa conexão entre eles. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Está autorizado, token security, e aí eu preciso agora deste token que é informação importante. Então, até o presente momento, eu tenho uma aplicação, que eu vou mostrar aqui. Ó, eu tenho, na verdade, 2 aplicações, né? Uma eu estou fazendo só de teste, tá? Que é do meu ramo dev, vou mostrar também daqui a pouco. E eu tenho essa daqui e tem um bot. A informação é desse bot aqui, claro, eu não preciso ficar mostrando agora nada, mas só para vocês verem, até porque eu vou apagar ela depois ou trocar. Tem um botão que se chama regerar. Então, esse é o meu token, é essa informação toda que eu vou precisar para fazer a conexão. Qualquer coisa, se eu precisar, é só gerar uma nova, né? Porque e aí eu só venho aqui, vamos ver mais uma vez. Acho que foi. Aí eu copio. Deixa eu ver se ele vai gerar uma nova. Vamos ver cá. Aham, ele trocou. Beleza. Ele trocou só o valor final aqui. Já tá ok. Então o que eu vou fazer é fazer toda a apresentação e depois eu vou gerar um novo, tá? Não tem nenhum problema. Eu só preciso dessa informação importante. Essa é a primeira parte, gente, que é gerar um token. Então, parte número 1 da aula, deixa eu só marcar aqui. Ela tá ok. Beleza? Vou deixar isso aqui em aberto porque eu vou precisar dessa informação. Toda essa explicação aqui, ela praticamente atende tudo que a gente faz. Então, eu só vou copiar essa tarefa e copiar isso para a tarefa, que é criar o token, que foi o que a gente fez. Usado ou guia de configuração de bot. Eu só vou colocar aqui, entre colchetes, indicado pelo Kind do Discord. Isso aqui também eu vou colocar uma referência.
porque esse aqui, vamos lá, tá? Para que fique dessa forma, né? Eu usei esse guia de configuração indicado pelo back-end, tá? Essa tarefa, então, eu já marco como concluída, porque fazer essa obtenção aqui já está ok, tá? Então, eu já tenho o token do bot, e agora eu preciso instalar o back-end para fazer essa configuração. Nesse ponto, tá? Eu até depois eu tenho que aplicar o token na configuração. Essa, essa parte tem mais a ver agora com isso aqui. Gente, vamos lá. Eu sempre vou fazer o código para que ele funcione tanto no Visual Studio Code quanto ele funcione no Gitpod. Embora as aulas, as apresentações sempre vão funcionar dessa forma no... Eu sempre vou usar o Gitpod para fazer a apresentação aqui das aulas. Uma vez que eu estou de posse desse token, eu vou copiar aqui, mais uma vez, só para deixar claro. Uma das formas para que eu tenha essa informação e ela não fique exposta no GitHub é vir aqui em termos de variável, e eu vou criar uma variável, claro que eu já criei para fins de teste, mas eu vou criar uma variável que se chama Discord Token, tá? Só para eu já tinha um GitHub Token, então eu vou usar o mesmo padrão. Eu criei aqui, para quem não tem, é só vir aqui, criar uma nova variável, preferencialmente tudo em maiúsculo, então a Discord underline token, e eu vou aqui colocar o valor. Eu tinha o token antigo, né? E aqui eu vou colocar, então, Discord token. Eu vou colocar o valor que eu acabei de copiar da outra aba, dessa aba aqui, certo? E aí eu vou colocar o escopo. O escopo é para dizer qual é o usuário e quais são os pods que podem ter acesso. Por enquanto eu vou deixar tudo para tudo, né? É um ambiente só meu, eu não participo de nenhum time, então não tem muito problema para fazer isso por enquanto. Vou atualizar essa variável. Então isso aqui, sendo que eu vou colocar isso como variável de ambiente. Toda vez que eu rodar, eu vou pegar um código, pegar da variável de ambiente e eu vou juntar isso na hora de rodar. Só um minuto então. Perfeito? Então, agora eu tenho essa informação guardada aqui e eu não preciso guardar no repositório. Isso é uma coisa importante. Vou voltar aqui para o meu chatbot. Por isso que eu falei, gente, eu estou deixando todas as abas abertas para deixar claro qual está sendo todo o caminho que eu estou seguindo. Tá? Eu criei todas as tarefas aqui, então tanto é que eu fechei essa aqui agora há pouco, que era de criar um token para bot. Agora eu preciso instalar o back-end para fazer a integração. O back-end é esse aqui, tá? Ele até dá uma sequência, deixa eu até mostrar aqui para deixar evidente. Tem essa sequência de passos aqui que foi o que a gente fez para criar um token e eu poder aplicar isso aqui dentro do Gitpod, ok? Então, o próximo passo agora é eu poder, ao rodar o Gitpod ou rodar no Code, eu tenho que fazer com que aquele token eu pegue a configuração. Uma das coisas antes que ela não pode estar de outra forma é isso aqui. O Gitpod é 1000, como eu tinha falado na aula anterior, deixa eu só mostrar o histórico dele, tá? Antigamente, o código era assim. Eu tinha tarefas, eu tinha o pip install requirements e eu tinha o rbot init. Lembrando, o rbot init ele vai criar um plugin de exemplo, uma configuração de exemplo e criar toda a estrutura necessária, principalmente uma pasta que se chama data. E agora a gente precisa separar essa criação. Eu preciso usar o meu arquivo config.py que vai ser meu. Então eu preciso agora começar a ter um ambiente de desenvolvimento próprio. Eu não posso ficar gerando toda vez. E uma das formas de resolver foi que eu não vou mais ficar rodando esse rbot toda vez. Ou seja, o arquivo, antes de eu criar o Gitpod, ele tem que estar desse jeito. Qualquer coisa, se alguém quiser, pode vir aqui e só fazer a edição. Tá? Ele não pode ter o rbot -init, pelo menos a partir de agora não mais. Antes valia a pena porque a gente estava com o back-end
usando o modo texto. A partir de agora, como a gente vai fazer a integração com o Discord, a gente não pode fazer com que ele fique criando, porque na medida que eu deixar o rbot init, ele vai sobrescrever o config.py e eu perco toda a configuração. Aí eu tenho que fazer configuração à mão toda vez, não vale a pena. Então uma das formas de resolver é simplesmente instale as dependências e ponto final. Esse é o próximo passo. Eu preciso dessa informação. Deixa eu marcar aqui no meu roteiro, na aula de hoje. Então, uma vez que eu não vou ficar criando várias e várias vezes, eu vou criar o meu único workspace e a partir de agora vai ser sempre o mesmo workspace. Então, essa é a aula 12 de julho, vai ser a aula que eu vou criar um workspace específico do Gitpod e eu vou ficar trabalhando nele o tempo todo. Este botão aqui, ó, Gitpod, que ele vai criar um novo workspace, que vai trabalhar, não, eu não vou mais usar ele. Tanto é que eu até vou deixar aqui para quem tiver interesse poder usar. Mas eu praticamente eu vou entrar no Gitpod e abrir o workspace que já está lá. Mas só a primeira vez eu vou fazer isso. Até ainda falando sobre essas variáveis de ambiente, eu vou mostrar quais são as duas formas de salvar. Uma delas é essa, usando uma variável de ambiente do próprio Gitpod. Então, aqui ficam todas as informações sensíveis e aqui fica apenas código que ele vai basicamente puxar. É o jeito recomendado pelo pessoal do Gitpod. Nesse ponto, então, ele não vai criar aquela estrutura, tá? Como eu falei, então vocês podem ver que não tem aquela estrutura pasta. Ele basicamente só instalou as dependências. Então, comando rbot, vamos lá, comando rbot funciona. Ele está procurando. Ó, até que se eu tentar rodar rbot, claro que ele vai dar erro, porque ele não tem a estrutura toda. Perfeito, ele vai reclamar porque ele não tem estrutura para data. Aqui, então, vamos lá, pessoas. Apenas uma vez eu vou fazer isso aqui. Na linha de comando, à mão, porque eu preciso ter um controle bem fino do que eu estou fazendo. Eu vou fazer isso rodar uma única vez. Eu não quero, de novo, ó, vou abrir o Gitpod YAML aqui. Eu não quero que ele faça isso de uma forma automática, porque eu preciso de ter controle dessa informação. Então, vocês podem ver que ele cria uma estrutura data, tá? Que eu não preciso me preocupar, são apenas bancos de dados internos. Não tem problema nenhum no que ele vai fazer. Os plugins, vocês podem ver que ele está criando esse ERR exemplo. Então, eu já vou apagar, eu nem preciso dele. Ó, vou apagar, não tem necessidade. Então, ele fez três coisas. Ele criou uma pasta data, tanto é que se eu rodar o rbot, vai rodar bonitinho, em modo texto, claro. Que é o caso. Eu só vou sair daqui, ver se exit funciona. Não, é Ctrl D. Então ele cria a pasta data, ele cria um plugin, a pasta plugin que eu já apaguei, que é aquele RR exemplo, e ele reescreve toda a configuração do config.py. E eu não posso mais deixar que ele faça isso. De novo, opa, estou carregando o plugin do Python. Então, a partir desse ponto, eu já posso começar a deixar o meu arquivo exatamente o que eu quero usar a partir de agora. Ou seja, eu quero que ao invés de text, eu vá usar o Discord. E é isso que eu quero que aconteça cada vez mais. Então, deixa eu só colocar uma estrutura como está lá no meu repositório. Eu vou colocar só o nome simples, não faz diferença nenhuma eu fazer isso, já testei. E agora vamos entender melhor esse arquivo de configuração. Claro que eu vou carregar log, eu vou definir qual é o meu backend, que é um backend do tipo Discord, e qual é a pasta de dados,
onde ele vai rodar. Então, só se tiver, ó, tem os seus arquivos.db, os arquivos.db, que é um conjunto de arquivos interno, não preciso me preocupar. Qual é a pasta de plugins? Claro, eu tenho por enquanto o meu rolar os dados, que é o plugin que eu estou fazendo para a aula, e eu vou parar ele e começar a fazer o do labirinto. Então eu vou parar esse aqui e começar o outro, mas isso é para a semana que vem, se der tempo ainda essa. E de novo com o FicPy, que ele foi sobrescrito. Não quero mais que ele seja alterado, então por enquanto ele vai ter essa estrutura. Feito. Então, nós temos uma estrutura mínima e agora eu quero continuar, e para isso eu vou usar este outro passo a passo, que é o do como configurar o back-end do Discord. Aqui ele fala como fazer a instalação, certo? Eu não vou seguir, ficar explicando muito, porque eu só vou fazer por aqui. Primeira coisa, eu tenho então uma pasta de dados, uma pasta interna. Eu tenho uma pasta de plugins, que é onde eu vou colocar meu código. E aqui eu quero criar uma pasta que se chama backend, que eu vou colocar todos os backends e aí eu vou colocar o backend do Discord aqui dentro. Para não bagunçar tudo, ficar tudo meio misturado, então eu vou ter uma pasta de dados internos, uma pasta de plugin, e aqui eu vou criar uma pasta que se chama, ó, new folder, uma pasta que se chama backend. Nesta pasta backend, dentro dela, eu vou instalar o código do backend, né, dele. Ó, então, o próximo passo, definir o backend como Discord, que é uma coisa que eu já fiz agora há pouco. Ó, o backend, a partir de agora, não vai ser modo texto, vai ser o backend do Discord. Então, eu vou indo e voltando aqui nessa página, ok? Então, o próximo passo, eu vou entrar nessa pasta backend e eu vou rodar esse comando. Não é esse comando exatamente. Então, olha só, eu vou entrar na pasta backend. Deixa eu só copiar aqui. Ao invés de fazer um git clone, gente, aqui é o seguinte. Deixa eu só ver, ok. O git clone, ele vai fazer com que eu pegue o código que tem um repositório e faça uma cópia aqui, eu faço um clone. Exatamente isso. Só que ao fazer dessa forma, significa que eu vou pegar todo o código de um terceiro, botar dentro do meu repositório e ele passa a fazer parte do meu código e eu vou fazer um controle de versão. Então imagine, eu tenho um repositório, eu tenho um controle de versão lá e eu vou ter um segundo controle de versão aqui. Isso aqui causa muito problema se eu quiser manter. Uma coisa que fica muito mais interessante é fazer dessa forma. Eu vou falar porque talvez a fonte esteja muito pequena. Eu vou dizer que é um submódulo. Então, git submódulo. Eu vou adicionar um submódulo. Então, eu vou dizer qual é o repositório. E eu vou dizer para ele criar uma pasta chamada Discord. Então, ao invés de eu simplesmente pegar e clonar e eu ter que manter o código dele, eu vou fazer uma coisa muito mais elegante, que também é uma boa prática para trabalhar com isso. Na medida que eu digo que eu tenho um submódulo, eu estou dizendo claramente que este código é de terceiro e eu simplesmente vou fazer uma cópia dos arquivos, mas todo o controle de versão ainda fica sob responsabilidade do autor. Então, aqui, então, claro, ele vai criar uma pasta que se chama Discord, ele vai botar todo o código dele, nada demais, só que eu não estou fazendo clone, eu estou fazendo clone e dizendo que ele é de um terceiro, tanto é que ele vai criar um arquivo que se chama .gitmodules, onde ele vai dizer que esta pasta, ó, na pasta backend /discord, né, tem esse endereço, a URL é a URL de um terceiro. Ó, é um repositório de outro desenvolvedor, e aí toda vez que eu quiser manter, se eu quiser fazer alguma coisa, eu sempre vou rodar através de comandos de submódulo, onde ele sempre vai mostrar, ó, nessa pasta Discord, eu estou com essa versão, né, de cada commit, cada versão, cada fotografia que eu faço do código, ele vai ter esse hash, essa informação aqui, esse conjunto aqui em hexadecimal. Então, de novo,
Isso aqui é um código de um terceiro, onde eu não preciso me preocupar em que versão está, eu venho aqui e qualquer coisa, se for o caso, ao longo do semestre, eu vou atualizando e vou mostrando para vocês. Mas só para deixar claro, gente, não estou fazendo clone, estou fazendo uma coisa que eu acho muito melhor, tá? Como boa prática, que é usar como um submódulo. E agora sim, eu vou continuar a explicação dele, que é entrar dentro da pasta, instalar todas as dependências. Então, vou entrar nessa pasta pip install, desculpa, do Discord, e rodar um pip install "-r requirements". Tanto é que é exatamente o que a gente já fazia do nosso... ele vai precisar do discord.py e ele vai instalar todas as suas dependências. Perfeito? Então, eu só preciso fazer isso uma única vez, então não preciso fazer isso mais. Então, se eu estou seguindo o passo a passo dele, eu entro na pasta. Aqui ele diz se eu quero ou não ativar o ambiente virtual. O ambiente virtual, então, pessoas, esse aqui do Source, do Deactivate, é só para quem tem ambiente virtual, quem está rodando local no seu Visual Studio Code. No caso, eu não precisei, eu somente entrei na pasta e rodei. E agora, uma vez que eu estou de posse do meu back-end, agora sim, ó, eu tenho o back-end, eu adicionei ele como módulo, eu já fiz essa tarefa. Então, se eu colocar seguido o guia de instalação oficial do que é back-end. Deixa eu ver, guia de instalação. Isso aqui é para ficar itálico, né, com 2 underline, colchetes, depois as parênteses. Só pegar bonitinho aqui. Vamos lá. Ó, seguir o guia de instalação, tudo bem. Já fiz isso também, então já posso fechar essa tarefa. Claro, depois eu vou ter que botar isso lá no código, né? Não adianta fazer isso, certo? Então, essa instalação aqui do back-end já está ok, né? Eu venho aqui. E a única coisa que vai faltar é que eu preciso fazer mais duas coisas aqui, ó. Definir, claro, se eu fosse lá aquele programador, eu teria que esperar ainda para fazer isso. Então, agora eu vou definir qual é a minha identidade, tá? E essa identidade, pessoas, eu teria que vir aqui no meu config.py. E agora eu tenho que mostrar qual é o meu token. Aqui vem a parte delicada, porque se eu quisesse realmente fazer isso, eu teria que botar o meu token, o token aqui. E eu não quero fazer isso, porque na medida que eu faço isso, eu vou deixar isso exposto lá no GitHub. Né? Vai ficar, todo mundo vai pegar meu token, pode fazer o que quiser. Uma forma para resolver isso, que foi o que eu fiz dessa forma aqui, foi o seguinte. Deixa eu só pegar meu código, pera aí que demora um pouco. Vamos lá. Estou com o terminal aqui. Eu vou fazer o código já pronto para os dois, tá? Não vou ficar segurando. Então, primeira coisa, pessoas, é o seguinte. Para eu não colocar o token aqui, eu quero carregar ele de variáveis de ambiente. Né? Deixa eu só, antes de mais nada, mostrar. Ó, tá vendo? Se eu rodar o comando env, ó, env, eu vou pegar todas as variáveis de ambiente, que são as variáveis deste terminal que ele está utilizando. Certo? Então, se eu colocar aqui, peraí, grep, né, porque eu vou pegar apenas o Discord token. Vocês podem ver que ele já está ali pronto, ó, Discord token, aquela informação que eu peguei agora há pouco daqui, né, estão vendo, ó, final J8. Então aqui está o meu token final J8, eu não preciso colar o código aqui. Um jeito mais simples seria eu instalar uma extensão do Python que se chama python.env. Ele faz o seguinte, ele vai pegar todas as variáveis de ambiente
ele vai fazer com que eu pegue essas variáveis de ambiente e coloque dentro do arquivo, de forma que eu possa ter uma informação sensível guardada no lugar e quando eu quiser recuperar, eu simplesmente venho e pego de variável de ambiente. Eu vou fazer isso de uma forma que ela funcione, não só no Gitpod, mas também aqui no VS Code. Então, vou instalar o python.env. Claro, esse carinha aqui do python.env, uma vez que eu vou ter que precisar fazer isso, eu vou ter que colocar no requirements.txt. Então, vamos lá. Aqui vai dar um pouquinho de trabalho, porque só para a gente mostrar quais são só as dependências importantes. Eu fiz aqui o pip freeze. Pip freeze, para quem não conhece, ele mostra todos os módulos que eu instalei até agora e eu vou colocar dentro do requirements.txt. De novo, gente, eu estou falando um monte de comando, um monte de coisa para a aula de hoje. Estou tentando fazer essa aula funcionar dentro de uma hora, formatada para aula gravada. Então, qualquer dúvida, vocês vão falando, vai parando o vídeo para ir acompanhando. O pip freeze, então, ele mostra todos... Tanto é que eu vou abrir aqui só para vocês verem o que vai acontecer. Ó, então, só rebote. O pip freeze vai mostrar todas as dependências, todos os módulos e todas as suas versões. E aqui ele vai colocar todas. Né? Ah, meu pai do céu. Eu paguei, coloquei no lugar errado. Foi, Tomás. Não tem problema, até tem. Bom dia. Tu tá com raiva. Sim, Tomás, deixa eu continuar a aula, hoje tá sério. Tá, hoje tá importante, Tomás. Não sei. Realmente não sei. Tá, como é? Pessoas, eu coloquei na pasta errada, eu coloquei na pasta backend Discord. Isso não é exatamente um problema, né? Vamos lá. Porque ele vai mostrar aqui a parte boa de controle de versão. Só um pouquinho, deixa eu consertar. Oh, meu Deus, vem meu filho. Olha só, agora ele vai ter o seguinte, ele vai ter o repositório Arc11, que é meu, e o repositório Discord, que não é meu, né? É lá no terceiro. Tanto é que eu apaguei, né? Ele estava assim e eu deixei ele assim, então eu só vou zerar ele. Gente, eu só estou fazendo isso porque eu fiz a bobagem de colocar isso na pasta errada, só um pouquinho. Na verdade, eu tenho que colocar na pasta raiz, né? Agora sim, de novo. Pip freeze. Requirements.txt. Ah, agora sim. Aconteceu o que eu queria. Vamos lá. Só que de todos eles são dependências das dependências. O que a gente realmente vai precisar é só o Discord Py. Ele é recomendado. O RBot. E o Python. Deve. Então o requirements ele vai ficar assim, então, no final. Discord.py, que é uma dependência que este carinha aqui pede, ó. Vamos lá. Estão lembrados, ó. Lá no começo ele pede. Eu vou usar o RBot, que é o próprio RBot, na versão 6.1.8, tá? Nas versões anteriores ele estava reclamando que não funcionava. Então, requirements do meu código, né, aqui na raiz. E o python.env, da versão 0.18.0. Esse python.env, relembrando, eu quero fazer com que essas variáveis aqui, como por exemplo essa aqui, Discord Token, ou se eu estiver no meu Visual Studio Code, de forma que eu possa carregar ele dentro do meu código, beleza? E aí eu vou mostrar duas formas de fazer isso. Deixa eu só puxar minha colinha aqui, só para não perder tempo. Então, agora, a partir de agora, eu tenho que fazer o seguinte. Eu vou puxar essa variável de ambiente, onde eu vou dizer exatamente como é que é o nome dela. E dessa forma, eu consigo, então, carregar ela sem deixar ela explícita dentro do arquivo. Então, a informação token, ela vai vir de uma variável de ambiente, ó, environ,
né, ó, OS, from OS. OS é o módulo do sistema operacional, Operating System. Eu vou importar apenas o carregamento, a manipulação de variáveis de ambiente. Então, environment.get, que ele vai ler esse valor e ele vai pegar este valor e colocar aqui dentro. E aí funciona. Essa é uma forma. Quem estiver usando o Visual Studio Code, também dá para fazer uma segunda opção, certo? A segunda opção é criar um arquivo. Isso aqui é opcional só para quem for usar Visual Studio Code. É criar um arquivo que se chama .env. Por isso que é .env o nome do que eu coloquei agora. Uma segunda opção para quem quiser. Então, a primeira é vir aqui em variável do Gitpod, que é a que eu vou usar. A segunda opção é usar esse .env. E aí eu poderia colocar assim, ó, da seguinte forma, ó, Discord token e colocar o meu token aqui. Tudo bem? Então essa é a segunda opção para quem for usar o Visual Studio Code, tanto é que vocês podem ver que ele vai ficar aqui já marcado. E complementar a isso, tem que colocar no git ignore. Acho que ele já está na lista, né? Vamos lá. Ó, vocês podem ver que ele já entende, está dentro do git ignore para quem mexe com Python, que .env, .venv, env, qualquer coisa env, ele simplesmente vai ignorar, de forma que esse arquivo também não vá para dentro do repositório. Então, de novo, pessoas, eu não posso expor o meu token no GitHub em qualquer outro lugar com Git, para que as pessoas não tenham acesso a essa informação privilegiada. Tá? Então, caso eu tenha também esse arquivo .env, aí para fazer isso, eu vou lá no .env, .env, e vou importar uma extensão que se chama load.env. E aqui olha que interessante, o que vai acontecer? Uma opção é eu criar uma variável de ambiente, como é do Gitpod, e o próprio sistema operacional, né, esse módulo aqui de sistema operacional vai se encarregar de fazer isso, que é um .get. Quem já estiver no Visual Studio Code pode usar, ao invés de uma variável de ambiente, pode usar um arquivo, .env, e este carinha aqui, o .env, ele vai, eu só quero, né, de todo o módulo, eu só quero carregar o load.env, e essa função vai fazer a mesma coisa, vai pegar o arquivo e vai transformar cada uma das linhas, vamos lá, cada uma dessas linhas em variável de ambiente. Ou seja, eu quero chegar no mesmo lugar. Eu só vou apagar esse arquivo, que ele não tem necessidade no Gitpod, mas para quem quiser, eu particularmente é assim que eu estou trabalhando, tá? No Visual Studio Code. Eu vou aqui para que não haja nenhum conflito. Então, o meu arquivo config.py, para que ele funcione de qualquer jeito, então ele já tinha um import login, agora então eu vou carregar a variável de ambiente, e o .env para manter a compatibilidade entre Gitpod e Visual Studio Code. E aí sim, eu tenho um back-end, vai ser o back-end do Discord. A identidade eu vou pegar de uma variável de ambiente, estando em variável de ambiente ou estando em arquivo. E eu só preciso colocar no final qual é o meu bot admin. Aqui, no caso, eu até vou mostrar depois como indicar, mas para quem já criou o seu usuário do Discord, é sempre o nome do usuário, Ctrl+C, e o número, né? Meu, é o 3942. Então, como bot admin, e pessoas, eu ainda não achei como restringir as operações de bot admin apenas para este usuário em particular. Eu não sei se eu estou colocando uma informação errada, etc. Significa que aquelas ações administrativas de instalar plugin, instalar repositório, que a gente vai ver depois do RBot, elas ficam restritas apenas para esse usuário. Então, somente o usuário Boi da Cara Preta, sustenido, né, o hashtag 3942 pode fazer isso. Não pode esquecer, essa informação, bot admins, ela é uma lista, então tem que ter essa vírgula, certo? Essa vírgula é importante, né? Se fizer desse jeito, ó, ele vai dar erro, ok? Então isso é uma informação que aparece lá
do arquivo de configuração da RBot. Então, diferente de qualquer outra configuração, eu tenho que botar aqui uma lista, um vetor de elementos. Então, vamos lá. O que mudou disso tudo? Eu preparo um ambiente com variável de ambiente, seja arquivo ou seja variável de ambiente de fato. Eu defino que o meu backend vai ser o Discord. Eu coloco a identidade, então eu digo que o token ele vai ser coletado de uma variável de ambiente ou do arquivo .env. E aí eu defino meu usuário como bot-admin. Beleza, essa primeira parte, ok. Próxima parte, eu tenho que dizer que o back-end, existe uma pasta chamada back-end, e lá dentro vai estar o back-end de fato, para a gente conseguir rodar. A princípio tudo ok, deixa eu ver se o meu launch.json tá ok. Lembrando que o launch.json ele agora tem duas estruturas para quem estiver usando o Visual Studio Code ou para quem estiver rodando o Gitpod. Então já vai ter os dois. Espera aí. Vamos lá. Então esse cara tem que estar aqui. E aí eu vou escolher então das duas opções, ó, entre Visual Studio Code ou Gitpod. Vou rodar a versão do Gitpod. Vamos lá. Estou marcando aqui só uns itens, espera aí. Ver se ele conectou. Ah, sim. Faltou uma coisa. Desculpa, peraí. Parou. Foi mal. Tem as várias etapas e uma última etapa que ele pede para fazer isso aqui, ó. Enable server maintain, ok? Então, vou abrir mais uma aba. Que ele precisa de um último acesso. É essa opção aqui, ó, pessoas. Eu estou aqui na parte das aplicações, ó. Vendo as aplicações, eu vou pegar a minha aplicação que eu criei agora. Vir aqui em bot, que já estava, né, para ver a questão do token, ó. E no final vai ter Server Members Intent. Esse parâmetro aqui, ó, eu tenho que ativar. Agora sim, eu coloco ele. E agora sim, vamos ver. Ó, General Information, Server Members Intent, Presence Intent também. Então, ó, vou colocar Presence Intent, ó. Para que ele tenha acesso. Então, no mínimo, eu tenho que ter esse Server Members Intent ativado. Eu acho que é o último item, né? É o item 6 ali. Agora vamos lá, de novo, mais uma vez. Vocês podem ver, olha que interessante, ó, pessoas. Ele achou quais são os canais, ó. Então, estão vendo que ele já conectou? Ele achou os canais e aí ele pode começar a conversar. Neste ponto, eu também vou abrir mais uma aba, só para vocês verem o tamanho da complicação que é a aula de hoje. Tá, então eu vou abrir o Discord na versão web mesmo. Vamos lá. Se não estiver travando já, né, mais o meu computador. Então, só para, enquanto ele está carregando, ele já conectou, tá? Ele consegue pegar essa lista, ó, achou os canais. E para que não fique muito bagunçado, eu preciso fechar alguns acessos, porque senão o que vai acontecer, ó, eu vou marcar aqui. Ó, vou entrar, porque esse é o padrão, né? Bem-vindo, Bodegra Preta Rebot. Ele conectou e entrou. Aqui, gente, que é o que eu queria falar. Como, que é a última parte,
que no momento que ele entra, ele vai estar aqui disponível em todos os chats, todos os lugares. Então, se eu colocar rolar dois dados de duas faces, ele vai funcionar. Ele vai funcionar em praticamente qualquer lugar. Por causa disso, a ideia é que a gente organize um pouco essa estrutura, por isso que eu falei, eu estava organizando isso aqui, porque senão ficava uma completa bagunça, é que eu tenho que fazer com que esses bots, eles não possam aparecer em qualquer lugar. Uma das formas que eu pensei foi o seguinte, deixa eu vir aqui na configuração, vocês também podem fazer isso, tá? Configuração do servidor. O que acontece é que eu criei um cargo que se chama bots, tá? Porque desses bots eu vou fazer uma permissão específica para ele. Então, primeira coisa, no momento que eu criei, que eu adicionei ele, que ele está presente, então que é a terceira e última etapa. Então, a primeira era criar um token, a segunda era conectar no Discord e a terceira é fazer um usuário. Então, eu vou editar esses bots aqui e eu vou colocar mais um carinha aqui que se chama Oi da Cara Preta. Vamos lá, onde ele está? Ó, da Boi da Cara Preta e bot. Este carinha mesmo. Eu vou colocar ele num grupo que eu já criei que se chama bots. Tá? Então, o antigo original Arc 2021 já estava lá e eu tenho Boi da Cara Preta e bot. Tá? Eu coloquei os dois, então um é de teste, o outro vai ser o oficial, esse aqui que eu vou trabalhar. Eu tenho um grupo chamado bots, então se cada um de vocês criar, vocês têm que colocar. Eu coloquei vocês. Deixa eu só fechar aqui. Oh, não, é isso. Configuração do servidor. Pelas configurações que eu fiz para os usuários de vocês, né, as permissões padrão, vocês conseguem pegar o bot de vocês e colocar dentro desse cargo, desse grupo. Então agora eu tenho isso aqui, porque na hora que eu organizei as categorias, então deixa eu colocar essa categoria, deixa eu mostrar aqui. Essa categoria, por exemplo, o grupo bots não pode fazer absolutamente nada, ó. Tá todo bloqueado. Certo? Então, a partir de agora, se eu tentar mais uma vez, ó, exclamação, rolar, 2, ninguém vai responder. Aqui em tip, mesma coisa. Ó, se eu editar a categoria de tip, mesma coisa. Os bots, não tem nada. Eles estão totalmente bloqueados de fazer qualquer coisa. E em Arc também vai ter a mesma coisa, ó, vai estar assim, ó, editar a categoria. E aqui no caso, ó, mesma coisa, ninguém pode fazer absolutamente nada. A única coisa que vai mudar, caso vocês queiram, é que tem duas formas de conectar. Uma opção que vocês podem é criar um canal. Eu aqui criei um canal que se chama Bot Arc 2021. Depois eu vou, claro, tirar ele, porque ele só está para teste. E no caso de permissão, ó, deixa eu editar o canal. Eu fiz o seguinte, ó, todo mundo padrão, não tem nada especial. Os bots, todos estão bloqueados. E algumas permissões eu coloquei, porque na verdade o Arc 2021 eu coloquei exatamente essas permissões aqui, ó, que eu até vou falar para deixar registrado. Para eu poder conversar. Então eu tenho duas formas de conversar com ele. Ou eu converso direto com ele, que eu acho o jeito mais fácil, ou eu converso através de um canal. Eu acho que criar um canal para cada um não precisa. Caso vocês queiram, pode. Então, as configurações mínimas que ele precisa ter acesso ao canal, ele precisa ver este canal. Questão de permissão de canal de texto, praticamente todos os itens, então ele pode enviar mensagens. Essas mensagens podem ter links, ele pode anexar arquivo, que depende muito do bot de vocês. Ele pode adicionar reação, emoji externo, mencionar, que eu acho que é importante, né, mencionar aqui, caso ele queira. Ele não pode gerenciar mensagens, ou seja, não pode excluir mensagem, que eu acho que é a parte mais delicada desse item, e ele pode ver o histórico.
Essa parte de histórico é legal porque se ele conectar de uma forma tardia, ele pode ler as mensagens antigas se quiser e ir executando elas. E depois os comandos do tipo barra, né? Barra alguma coisa, barra isso e barra TTS. Como isso tem mais a ver com função administrativa, ele não precisa. Então, de novo, ver canal. Na permissão de canal de texto, eu marquei todos os itens, exceto gerenciar a mensagem e os comandos começam com barra, né? O barra TTS e o barra em geral. Dessa forma, o bot, eu consigo conversar com ele por aqui. Aí sim, ó, rolar os dados de 2 em 2. Eu não tenho comando rolar? Eu tenho comando mapa? Não tenho comando mapa? Claro que eu tenho. Desculpa, não tá rodando, né? O 2021, desculpa, bobagem minha. O 2021, ele é o meio de desenvolvimento. Uma outra forma que eu posso fazer, que eu acho mais fácil, mais simples, é essa daqui, ó. Vamos lá. Então, vou fazer, só quero achar o texto dele. Onde é que ele está, ó? Eu falar diretamente com ele. Então, eu posso falar aqui, ó. Olá, 22. Só para abrir o chat dele aqui. Então eu posso falar diretamente com o próprio chat. Eu acho o jeito mais simples, ok? Até se vocês quiserem, deixa eu só mostrar uma última coisa. Meu Deus, agora sim. Tem uma configuração que eu vou deixar disponível, pessoas, caso vocês queiram, são essas duas aqui, ó. Eu digo qual é o parâmetro, né? Qual é o caractere a ser usado como prefixo, então eu vou deixar explícito que é exclamação. Ou até poderia ser barra, mas entra em conflito com o Discord, então se alguém quiser pode ser ponto, pode ser alguma coisa. Eu vou deixar exclamação, tá? É o jeito mais simples. E aqui é uma coisa legal que esse prefixo ele é opcional, então quando eu estiver falando diretamente com o bot, eu não preciso colocar o prefixo. Tudo bem? Eu vou reiniciar aqui porque eu apliquei essa configuração aqui, onde o símbolo exclamação passa a ser opcional. Então deixa eu reiniciar. Fantástico, a gente vai mostrar que ele não está online, vamos ver. Agora ele está online já, vamos ver. Aqui, ok. Deixa eu ver agora, vamos lá. Olá, dados 22. Ó, então eu não preciso nem usar exclamação quando eu estiver falando diretamente com ele. Certo, pessoas? Então, de novo, criação de token, instalar o backend e aplicar o token, e dentro do Discord colocar as permissões. Só por fim, eu não vou sugerir, eu não vou recomendar que vocês fiquem criando bots, meu Deus, mensagens. Eu não vou criar, não vou pedir para vocês ficarem criando essas salas. Eu particularmente eu vou tirar, inclusive, tá? Deixa eu até apagar ela, excluir canal, a bot, tá? Eu não vejo necessidade, caso alguém queira, ok, senão não precisa, tá? Eu prefiro uma coisa mais simples que é falar diretamente com o próprio bot e ficar conversando. Então vamos lá, criar token, aplicar o token na configuração, tá ok? Então essa tarefa está pronta. Definido lista de acesso, eu vou deixar em aberto porque eu ainda não sei como fazer, que é só os admins. Eu não achei nesse plugin de conexão com o Discord como fazer isso, não achei isso visível. Vou fechar essa tarefa. Essa tarefa de configurar o backend, ela também está pronta. E testar a integração, deixa eu abrir mais essa, colocar para cá. Que é dependências, né? Que é ter uma conta no Discord e criar o token. Isso a gente já fez. E olha só que interessante. Deixa eu mostrar uma coisa legal. Então, essa tarefa, olha só que legal. Essa tarefa ela tem o número 8. Estão vendo? Ó, sustenido 8. Então, mantém isso aqui em aberto. O que eu vou fazer? Eu vou parar o meu código. E eu vou dizer que todo esse código aqui, ele resolve a tarefa número 8. Então, de novo, eu tenho o repositório do Discord, que não é meu, é lá de terceiro, até vou diminuir isso aqui. E agora eu tenho, então, vou começar a organizar um pouco a casa. O que eu tenho de modificações? Eu tenho um Git Modules, que eu adicionei ele, então ok.
Eu tenho toda uma pasta que se chama Discord, ok? O config.py eu mexi bastante nele e eu quero manter isso. Então, eu até posso colocar esse bot admins. Olha só que legal. Caso alguém não queira, vamos lá. Deixa eu fazer uma coisa também legal. É o seguinte: para eu não expor o meu usuário, eu posso inclusive criar mais um usuário. Ó. Bot admins. Eu vou colocar boi da cara preta sustenido 39,42. Bot admin, né? E eu vou dizer que se aplica a tudo. Boi da cara preta, tarará, tarará. Eu vou adicionar essa variável. Ó, tá vendo? Então agora eu tenho um bot admin. E aqui na configuração, vamos lá. Config.py. Config.py. Não. Config.py. Tá lendo o sistema. Environment, get, bot admin. Tarará, tarará. Deixa eu ver se está tudo ok. 2 parênteses. Isso aqui é um parênteses, isso aqui é um parênteses. E agora eu vou carregar essa variável de ambiente. Ela não vai funcionar agora, porque a variável de ambiente ela tem que ser criada para depois eu abrir workspace para depois funcionar, certo? Então, estou colocando aqui o bot admin. Então, tudo isso aqui eu vou colocar como modificação. Requirements.txt, eu também fiz todas essas modificações. E agora sim, integrar rbot e Discord. Então olha que interessante, se eu colocar número 8 aqui, ó, número 8, eu vou fazer a integração que esse commit vai ficar comentado igual, tá vendo? Ó, sustenido 8, tá? Ó, integrar número 8. Aí eu vou, quando eu aplicar aqui, né, eu vou lá enviar, tem que enviar essa modificação lá para o repositório, né, estou jogando de volta para o GitHub, vou atualizar essa página aqui só para vocês verem, e olha que bacana, quando eu vou testar a integração, aqui no final, ó, eu coloquei um comentário, ó, adicionei um commit, foi o que eu acabei de fazer aqui, certo? E aí ele mostra integrar rbot e Discord, e ele coloca exatamente o código que eu acabei de publicar. Então, ó, criei o submódulo, criei o config.py, criei o requirements, etc. Então, uma vez que eu já criei toda essa tarefa, validado o acesso do bot ao servidor do Discord. Né? Porque eu já tenho um commit que está ali todo integrado, bonitinho, e aí eu fecho essa tarefa também. Então, pessoas, hoje a gente fez 3 tarefas: criar o token, instalar o backend e testar a integração. E aí sim eu posso fechar esse workspace. E para finalizar a aula de hoje, que eu sei que hoje a aula de hoje foi pancada, tá? Eu sei disso, mas eu não consegui separá-la em 2 partes ou alguma coisa mais simples. Eu tive que fazer de ponta a ponta. Eu vou parar esse workspace. Ó, esse workspace é o Page, Tarsier, não sei o que, tá? Eu não posso mais perder esse workspace. Esse é o meu workspace de trabalho agora. Então, vou vir aqui, ó, para dashboard. Badge Tarsier, ó, eu vou marcar ele com um pin, porque a partir de agora, todo workspace não vai ser criado. Eu sempre vou abrir o mesmo. Então, de novo, pessoas, eu não vou lá no meu GitHub clicar no botão para criar um novo workspace. Até pode, mas eu teria que criar um rbot init, reconfigurar o config, tarará, tarará, dá muito trabalho. O mais fácil é simplesmente abrir aqui, clicar aqui, abrir e deu. Beleza? Pessoas, deixa eu parar a gravação, ela já está bem grande, mas o que eu tinha para mostrar hoje era isso, ok?